Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e essa daqui é a live sobre a guerra da Ucrânia. A gente vai falar hoje sobre uma guerra que ela está acontecendo mais em Nova York, nos Estados Unidos, do que nos próprios campos de batalha da Ucrânia e da Rússia, que é a tentativa do presidente Volodymyr Zelensky de apresentar aí, tanto para o Donald Trump quanto para Kamala Harris, o seu plano de vitória. A gente sabe que o ponto de equilíbrio dessa guerra da Ucrânia é o apoio que a Ucrânia tem recebido dos seus aliados do Ocidente e principalmente dos Estados Unidos. A gente também vai falar hoje sobre o plano de paz sino-brasileiro, uma vergonha, mais uma vergonha que o presidente Lula faz a gente passar no exterior. E a gente vai falar também sobre o campo de batalha. Não tem tantos avanços confirmados, mas a gente vai falar um pouquinho aqui da região de Kursk, que é a região russa que foi invadida pelos ucranianos, e a gente vai falar da frente de Pokrovsk, que é onde os russos estão tentando tomar toda a região chamada de Donetsk, ali na região central da Ucrânia. Então tem bastante assunto hoje. Eu queria só pedir desculpas para vocês que mais uma vez não deu para fazer aqui a live ao vivo. Essa live foi gravada aqui poucas horas antes dela ir ao ar, que estou gravando de Brasília, tive aqui um compromisso, um evento aqui em Brasília agora à noite, não deu para fazer no horário normal, mas eu espero que no fim de semana a gente possa trocar ideias na nossa live de sábado ou de domingo. Vou tentar transmitir nos 2 dias e já convido vocês a participarem. Quem puder, dá o like nesse vídeo aqui para que a gente se torne mais relevante para a audiência do YouTube. Não tem como a gente não falar também de outro ponto, que tal pelo menos a gente mencionar. Aliás, a gente fala tanto aqui de campo de batalha. O Líbano se tornou um novo campo de batalha, agora com forças israelenses atacando o grupo terrorista Hezbollah. Nessa sexta-feira, dia 27, o Israel fez um ataque em Beirute, a capital do Líbano, para tentar matar o Sheikh Hassan Nasrallah, que é o chefe dos terroristas do Hezbollah. Israel atacou um conjunto de prédios lá em Beirute. Acredita-se que o quartel-general do Hezbollah ficava embaixo dessa área residencial. Há diversos relatos de mortos e feridos e não se sabe se o Sheikh Nasrallah foi atingido, se ele estava lá no momento do ataque. O que a gente vê claramente, pessoal, é uma tentativa de Israel tentar acabar ou principalmente debilitar muito o Hezbollah com ataques cirúrgicos. A gente viu o uso dos pagers e dos walkie-talkies que foram criados por empresas israelenses, distribuídos, depois vendidos para os terroristas do Hezbollah, ou seja, ataques cirúrgicos, as bombas explodiram junto com os combatentes inimigos, e agora esse ataque, que a gente não pode falar tão cirúrgico, porque acabou derrubando aí toda uma área civil também. Então a gente ainda vai ter que avaliar isso, quem que foi atingido, uma coisa que deve sair nos próximos dias, mas há uma tentativa muito grande do israelense de acabar com a capacidade de comando e controle dos terroristas do Hezbollah. Está se falando também de uma possível incursão terrestre, ou seja, invasão de Israel dentro do Líbano para tentar desabilitar as defesas, desabilitar principalmente os lançadores de mísseis do Hezbollah que tem atacado o território de Israel. O argumento israelense é que uma grande parte da sua população teve que deixar o norte de Israel por conta dos ataques do Líbano, que são não do governo do Líbano, mas dos terroristas do Hezbollah, baseados no sul do Líbano. Então a gente vê uma escalada nesse conflito agora, principalmente com um ataque a Beirute. Muito provavelmente a gente daqui a pouco, aqui nos próximos dias, esteja fazendo mapas aqui, trazendo mapas do Líbano também, se for o caso, se houver uma escalada disso. Mas esse é um assunto paralelo ao assunto principal
aqui da nossa live, que eu transmito tanto no Eurisk quanto no meu canal, @CauaRepórter, é a guerra da Ucrânia. Então, o que a gente teve hoje, o assunto principal foi o presidente Volodymyr Zelensky. Ele conseguiu apresentar o seu plano de vitória para o ex-presidente Donald Trump. A gente não tinha muito certo. Quem viu o vídeo que eu gravei ontem, a gente parecia que o Zelensky ele não ia conseguir mais falar com o Donald Trump. Por quê? Porque o Zelensky ele fez uma visita à Pensilvânia, uma cidade chamada de Scranton, onde tinha uma fábrica de munições, uma fábrica de granadas de artilharia de 155 milímetros, as granadas que estão sendo fornecidas para a Ucrânia combater a Rússia. E é o reduto político dos democratas, principalmente do democrata Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Então, o que os republicanos tinham falado era que isso seria aí uma tentativa do Zelensky de apoiar os democratas na eleição americana que acontece agora em novembro. O Trump chegou a falar que o Zelensky seria o maior vendedor do mundo, que estaria vendendo ideias. Foi uma fala aí de ataque que ele fez ao Zelensky. Mas hoje eles se encontraram, o Zelensky apresentou esse plano de vitória para o Trump. Os dois ressaltaram a necessidade de se acabar com essa guerra. O Trump até mostrou como que essa guerra está devastando, mostrou uma grande preocupação em como que essa guerra está devastando o território ucraniano e principalmente a população ucraniana, então demonstrou preocupação, mas na entrevista coletiva deles, tem até aqui uma fotinho, eles falaram um pouco, mas comentaram. O Trump deixou bastante claro que as visões dele e as visões do Zelensky são diferentes em relação a como acabar com essa guerra. O Trump disse que a posição dele de que é possível acabar rápido com essa guerra, ele tinha feito como uma promessa de campanha, tinha dito que até antes de assumir a presidência, caso fosse eleito, ele conseguiria acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Zelensky ele já havia dito um dia antes, que o único jeito de acabar com a guerra é forçar a Rússia a fazer a paz. Então, o resultado foi até em tom amigável ou respeitoso essa entrevista coletiva que os dois deram, em que, ponto muito positivo, Trump reconheceu aí as dificuldades que a Ucrânia está passando. E os dois reconheceram a necessidade de se acabar com essa guerra o quanto antes. Mas ficou nas entrelinhas que eles têm ideias diferentes de como se deve acabar com essa guerra. Especula-se, do lado do Trump, que a ideia dele seria cortar o financiamento para a Ucrânia, para obrigar a Ucrânia a aceitar termos que fossem favoráveis à Rússia. Isso os ucranianos não querem que aconteça. O plano da vitória da Ucrânia, eu andei conversando com diplomatas, com pessoas inteiradas com essa negociação, e eles falaram, olha, provavelmente esse plano não vai ser divulgado essa semana ainda, já tem algumas pistas do que esse plano é, mas o que está se esperando é que não venha uma grande novidade, ou seja, uma novidade arrebatadora. Ninguém acha que o Zelensky ele vai tirar o coelho da cartola e vai trazer uma solução para a guerra que ninguém pensou ainda. Não parece que é isso que vai acontecer. O que está mais... ele já deu o Zelensky já deu algumas dicas do que o Zelensky ia ser, o seu staff já deu algumas dicas do que pode ser isso. Então é mais provável que esse plano de vitória ele tenha alguns pontos. Um desses pontos, estava conversando com fontes entre ontem e hoje, é que eles devem a questão da adesão à OTAN, à Aliança Militar Ocidental. Então os ucranianos esperam que o Ocidente, ou seja, que os membros da OTAN, eles consintam em fazer uma declaração robusta de que há uma vontade
ou seja, que há um apetite para que a Ucrânia entre na OTAN. E aí, em vez eles falaram nas últimas vezes que estava se falando sobre a Ucrânia entrar na OTAN, o grande empecilho é que um país que está em conflito, ele não poderia entrar na OTAN em conflito, porque isso arrastaria toda a aliança militar ocidental para dentro da guerra, para dentro desse conflito. E, obviamente, se a OTAN entrasse nessa guerra, o Putin iria escalar seu nível de violência contra a Ucrânia e possivelmente, talvez até contra países da OTAN. Então, o que os ucranianos eles esperam é uma sinalização muito forte de que no futuro a Ucrânia vai entrar na OTAN, e aí eles não falam em anos, eles falam em meses, ter uma conta em meses. Então, não seria, a princípio, uma declaração de que a Ucrânia tem que entrar imediatamente, mas teria que entrar logo na OTAN. Então, esse seria um dos pontos principais desse plano da vitória do Zelensky. Isso no campo diplomático. No campo militar, ele parece ter mais detalhado tudo o que ele precisa. Então, parece que há uma relação de armamentos que a Ucrânia quer que sejam ou liberadas para uso, e aí a gente está falando daquelas armas de longo alcance que a Ucrânia pode destruir alvos bem profundamente dentro da linha de defesa da Rússia, ou seja, a gente está falando de mísseis Storm Shadow de 500, que podem atacar aí 500, 600 quilômetros de distância, são aqueles mísseis lançados a partir de aviões de combate. A gente está falando de mísseis ATACMS, que são os mísseis do exército americano, terra a terra, que são lançados aí de terra e conseguem abater outros alvos em terra e conseguem chegar a mais de 170 quilômetros de distância. Então, estima-se que se os ucranianos conseguirem usar essas armas de dentro do seu território, mas atacando o território russo, ficaria muito mais difícil para a Rússia organizar a sua logística para conseguir entrar dentro do território ucraniano. Então, parece que o plano da vitória do Zelensky está muito baseado no tipo de armamento que ele vai receber, que ele quer receber, e qual será o uso que o Ocidente vai autorizar para que esse armamento seja utilizado, ou seja, você atacar alvos, muito dentro das linhas de defesa da Rússia. O Instituto de Estudos da Guerra, que é um think tank, ou seja, uma espécie de uma organização não governamental que estuda esse campo de batalha, já fez um levantamento que haveria pelo menos 250 alvos de alto valor só dentro da área que poderia ser usado esses mísseis ATACMS, se eles fossem lançados, inclusive, de dentro do território ucraniano. E aí esses alvos seriam postos de comando e controle, depósitos de munição, pistas de pouso, rodovias, ferrovias, ou seja, diversos, na verdade, rodovias não, mas pontes especificamente, e seriam alvos de alto valor que dificultariam a Rússia de continuar fazendo seus ataques dentro do território ucraniano, porque teria que esticar muito as linhas logísticas. Hoje em dia, a Rússia conta com o que se chama de santuário, ou seja, ele sabe que ele não vai ter armas de longo alcance atingindo os seus depósitos de munição ou as suas refinarias. Mas os ucranianos têm feito isso com seus próprios drones. Os ucranianos criaram tecnologia para fazer drones que entram profundamente dentro do território russo. Então, qual foi a importância desses drones? Eles já destruíram, só nos últimos dias, 2 grandes depósitos de munição da Rússia. Acredita-se que a Rússia aí, perdeu estoques que eles levariam 3 meses para gastar na linha de frente na Ucrânia. E o ucraniano mostrou que é possível destruir esses territórios, esses depósitos. Eles fizeram ataques aí com mais de 100 de drones, atacando ao mesmo tempo a centenas de quilômetros dentro do território da Rússia e conseguiram fazer vitórias massivas de destruição desses depósitos de armas da Rússia. Então, provavelmente, esse plano de vitória da Ucrânia é pegar esses resultados e falar para o Ocidente, olha, se vocês autorizarem a gente a usar as armas que vocês já deram para a gente vai conseguir incapacitar a Rússia
de continuar lutando. E aí a gente chega naquele ponto que o Zelensky já tinha falado, que era que a Rússia ela tem que ser forçada a negociar a paz de uma forma responsável, que não dá para simplesmente sentar na mesa de negociação sem ter uma pressão sobre a Rússia. A Rússia já falou que só aceitaria acabar com essa guerra se ela não só anexasse tudo que ela já conquistou e mais território. Ela quer que o ucraniano ceda mais território para ela. Por quê? Porque, por exemplo, ali na região de Zaporígia, na região de Kherson, na região de Donetsk e Luhansk, a Rússia conquistou parcialmente esses estados. O que a Rússia quer é que a Ucrânia entregue para ela o que ela não acabou de conquistar. E aí também entra nessa conta Crimeia, ou seja, é um plano que não é factível do lado da Rússia. E a Ucrânia, por sua vez, não abre mão de receber de volta esses territórios. Eu acho que já há um apetite, por exemplo, deles cederem, por exemplo, a Crimeia, que eles perderam em 2014, embora isso não tenha vindo do discurso oficial. Mas acho que eles até aceitariam, as fontes com quem eu tenho conversado, eles até aceitariam abrir mão até de um pedaço do território, mas não do jeito que a Rússia está propondo nesse momento. Então, o que o Zelensky deve estar querendo com esse plano de paz, esse plano, na verdade, plano de vitória, é fazer com que, mostrar para a Rússia que continuar com essa guerra seria muito penoso e a Rússia nunca conseguiria chegar a uma vitória. Então, o Zelensky está lá nos Estados Unidos tentando mais adesões a esse plano. Está difícil, a recepção que ele recebeu nos Estados Unidos está sendo um pouco mais fria do que ele recebeu lá em 2022, quando havia uma comoção muito maior por conta da guerra, tinha acabado de acontecer. Então, na primeira visita que ele teve lá nos Estados Unidos em 2022, ele foi ovacionado pelos congressistas. Mas só que agora os congressistas estão em processo de campanha eleitoral, não se sabe exatamente quem que vai ganhar essa eleição nos Estados Unidos, se é Trump ou se é Kamala Harris. Então, a situação é muito mais complicada. Apesar disso, o presidente Biden anunciou aí pelo menos 8 bilhões em doações aí de armas. A Ucrânia vai poder até ter dinheiro vivo para comprar, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, os armamentos que ela precisa. Mas é claro que isso não é suficiente para eles conseguirem vencer a Rússia. Então, resumindo, até quem entrou depois que começou a live, vocês podem estar achando estranho que eu não estou lendo os comentários aqui, que essa live foi gravada algumas horas antes aqui dela ser exibida, porque eu estou em Brasília, vou ter que participar aqui de um compromisso em Brasília daqui a pouquinho, bem no horário da nossa live, então deixei antes. Com certeza no domingo a gente tira aí a noite para trocar ideias, e aí eu convido os senhores e as senhoras a participarem no domingo com comentários, com perguntas aqui para a gente debater. Essa semana ela foi marcada principalmente por essa guerra diplomática que está acontecendo ali na ONU. Antes da gente ir para o campo de batalha, eu quero falar sobre outra guerra diplomática, essa sim, uma grande vergonha para todos nós brasileiros. O presidente Lula, já sabemos, ordenou que o seu chanceler de fato, Celso Amorim, não é no papel, né? Ele é assessor especial do presidente Lula. Amorim era aquele cara que já era pró-Palestina, contra Israel, lá no começo dos mandatos do Lula, foi aquele que foi fazer comício quando o Lula estava para ser preso. Então, é um cara bastante fiel ao Lula e acredita-se que até ele está influenciando o Lula com a sua política externa ideológica. E a última vergonha que ele fez a gente passar é apoiar o plano de paz da China. A China a China é tem aquela parceria sem limites com a Rússia, né, que foi anunciada logo antes da guerra, em 2022. Em abril, antes até de abril, a Rússia já vinha falando de um plano de paz, né? Um plano de paz para a guerra da Ucrânia. E a gente tinha esse plano aí completamente um absurdo. Por que esse plano é um absurdo?
porque ele tem lá os 6 pontos dele, mas em nenhum desses 6 pontos ele prevê a retirada das tropas russas dos territórios que foram invadidos dentro da Ucrânia. Então, esse plano diz que a negociação de paz tem que começar a partir de agora, com as posições no terreno de agora. Ou seja, ele prevê a anexação de 1/5 do território ucraniano pela Rússia. Então, o importante desse plano não é o que está escrito no plano, que é um monte de retórica. O que não está escrito, que é o importante desse plano, é que eles não. Esse plano, inclusive, ele é contrário à Carta da ONU. A Carta da ONU, que todos os países lá, membros da ONU, assinaram depois da Segunda Guerra Mundial, é que você, resumindo, você não vai usar a força para mudar o destino político ou anexar territórios de outros países, ou seja, você não vai mudar o destino de outros países à força, você nem vai tomar o território deles à força, unilateralmente, ou seja, mas a ONU ela já autorizou outras missões que usaram a força para mudar o destino político. Sim, mas aí foi aquele consenso no Conselho de Segurança, por exemplo, com a Líbia, é diferente. O que a Carta da ONU prevê é que países mais fortes eles não podem usar unilateralmente essa força para conseguir anexar territórios vizinhos ou forçar aí a derrubada de governos. É por isso que o plano de paz da China ele é completamente contrário à Carta da ONU e ele está sendo rechaçado por todas as democracias liberais, ou a maioria das democracias liberais do planeta. Quem apoia esse plano é só a China. E agora, para nossa vergonha, o Brasil também, que assinou um tratado. E aí eles resolveram fazer uma reunião dentro da sede da ONU, durante a Assembleia da ONU, com os países do Sul Global. O que são os países do Sul Global? São aqueles países em desenvolvimento, é o que a gente chamava de países subdesenvolvidos antigamente. E o Brasil e a China resolveram convidar vários. Eles convidaram a África do Sul, a Argélia, a Bolívia, a Colômbia, o Egito, a Etiópia, a Indonésia, o Cazaquistão, o Quênia, o México, a Tailândia, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, o Vietnã e a Zâmbia para participarem dessa conferência. Convidaram também observadores da França, da Suíça e da Hungria. Da Rússia eles não convidaram porque eles já são representados pela China, né? A China, esse plano, na verdade, a China apresentou, esse plano é da Rússia. Quem apresentou formalmente foi a China. E o Brasil entrou de gaiato lá. E aí o que aconteceu? Teve a votação lá, eles resolveram fazer uma declaração conjunta para falar o Sul Global inteiro está apoiando esse plano de paz. Mas, para nossa alegria, para a gente, melhor não adjetivar tanto, mas vamos dizer só para nossa alegria, não houve consenso. Então você teve principalmente Etiópia, México, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Vietnã não apoiaram a declaração. Inclusive o México, que é um governo esquerdista, amigo do Lula, o Lula vai deixar de ir no comício do Boulos nesse fim de semana para ir lá no México, para bater palma para a candidata do Obrador, governos de esquerda aliados, e não apoiaram o Lula porque eles acharam que, segundo o próprio Celso Amorim, a linguagem do documento, do tratado, foi considerada simpática demais à Rússia. Ou seja, se até os esquerdistas eles admitem isso, vocês imaginam o teor, o absurdo que é esse documento que o Brasil está se prestando a divulgar. Então, para nossa alegria, não houve consenso, para nossa tristeza, alguns países concordaram. Claro que a África do Sul está no meio do rolo, né? BRICS, mas é interessante a gente ver, por aí, Emirados Árabes está no BRICS agora e não concordou também. Então, a gente vê uma certa divisão. A gente tem que torcer para que o Lula não consiga arregimentar mais gente para esse tratado, claro que a mando do Xi Jinping. O Lula ele já tinha
no ano passado, quando ele estava no começo do seu terceiro mandato, ele ainda estava tentando disputar com o Xi Jinping a liderança dos países do sul global. Outro absurdo, né? Primeiro que eu não sei se dá para ter uma liderança do sul global. Os países são tão difusos, têm interesses tão difusos que eu não sei se dá para ter uma liderança. E se tiver, com certeza é o Xi Jinping e não é o Lula, né? Mas o Lula lá está se prestando a ser um moleque de recados do Xi Jinping. Outro absurdo, outra vergonha que esse governante faz a gente passar, né? A gente teve, então, essa derrota parcial, felizmente, da China e do Brasil nessa reunião para desenvolver o plano chinês, só que, infelizmente, aí o Celso Amorim ele disse que o Brasil vai continuar no esforço, vai tentar angariar mais pessoas para conseguir botar em prática esse plano absurdo que favorece a Rússia, e vamos continuar lambendo as botas do Putin aqui no Brasil. Infelizmente, é isso que está acontecendo, pessoal. Vamos lá. Vamos para o campo de batalha. Não teve tantas novidades assim, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos dias aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o mapa. A gente tem aqui, esse daqui é o mapa de Kursk. Essa mancha em azul é a área que os ucranianos invadiram dentro da província, do estado de Kursk, o Oblast de Kursk. E ela não mudou muito nos últimos dias. Ela era muito maior, ela tinha cerca de 1.500 quilômetros quadrados. Agora estima-se que ela tenha mais ou menos 800 quilômetros quadrados, porque a Rússia fez uma campanha, aí, um contra-ataque para retomar essas áreas que tinham sido invadidas pela Ucrânia. A gente achou que haveria o contra-ataque do contra-ataque. Se vocês veem essa manchinha mais à esquerda aí que surgiu, Veseloy, Medveshchiny, Noviput, foram áreas que a Ucrânia conquistou para tentar flanquear aí o avanço russo. Só que não aconteceu. O que aconteceu foi que a Ucrânia estava tentando isolar toda essa área ali, dessa manchinha ali embaixo de Glushkovo, porque ali passa um rio, o Rio Sen, então é difícil para a Rússia mandar reforços para ali. A Ucrânia estava tentando isolar essa área, acabou não conseguindo isolar, e a Rússia conseguiu trazer reforços para essa área. Então, a situação no campo de batalha está na forma de impasse, ou seja, de guerra de posição e não guerra de movimento, uma guerra de atrito. Então, parece que foram consolidadas aí as linhas de contato, as linhas de batalha nesse fronte de Kursk. O que a gente teve de batalha entre quinta e sexta-feira foi um avanço de blindados ucranianos que tentaram tomar as cidades aqui de Veseloy e avançar a partir da cidade de Medveshchny. E a gente teve um ataque dos russos a Noviput, mais aqui na fronteira com o território ucraniano. Mas em nenhum desses ataques houve ganho de território, nem para um lado, nem para o outro. A gente teve também o avanço dos ucranianos a partir dessa cidade de Lyubimovka, tentando chegar na cidade de Znagost, aqui mais a oeste, não conseguiram, e também mais choques aqui na região de Obukhovka. A gente lembra que agora quem está guerreando aqui são tropas profissionais, tropas de elite, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. No começo dessa invasão, eram tropas de elite ucranianas que estavam enfrentando tropas menos experientes da Rússia. Então, agora você tem fuzileiros navais que já lutaram em diversas partes da frente de batalha. Você tem paraquedistas russos, todos lutando aqui nessa região. A gente fala paraquedista porque é uma tropa bastante treinada, não significa que teve salto de paraquedas ali naquela região. E a gente teve ataques aqui também na região de Plekhovo, mais ao sul, os ucranianos tentando retomar aqui a cidade de Bork. Então não teve batalhas, teve bastante troca de fogo aí entre os dois, só que não houve avanços confirmados em nenhuma dessas regiões. Indo agora
para a frente leste da Ucrânia, região de Pokrovsk. Os russos eles estão tentando tomar essa região chamada de Pokrovsk. Se eles conseguirem tomar Pokrovsk, eles vão tentar pegar toda a retaguarda ucraniana. A gente vê aqui como exemplos Sloviansk, Kramatorsk, e a gente tem uma série de cidades aqui ao sul de Sloviansk que são consideradas aí as cidades tampão, que não deixam, tem as maiores fortificações e não deixam os russos avançarem ali mais para o oeste. Se eles tomarem Pokrovsk, em tese, eles podem pegar essas cidades por trás. A mesma coisa aqui em relação a Kurakov, que são cidades maiores aqui. Então, é uma vulnerabilidade que os ucranianos têm. A gente espera que os russos não consigam tomar Pokrovsk. Eles criaram essa cunha, esse saliente aqui, praticamente só no mês de agosto. Foi um avanço muito grande da Rússia também. A gente teve aqui, então, vocês estão vendo a cidade de Pokrovsk, aqui mais no alto do mapa. A gente teve combates aqui em Mykolaiivka e em Martinivka. Mykolaiivka nesse ícone mais alto aqui de explosão e Martinivka no mais baixo. Então, esse era o mapa do dia 26. O do dia 27, a gente tem ganho de território pela Rússia, ó, 26 e 27. Então, a gente teve... Eles não estão avançando diretamente em direção a Pokrovsk, mas eles estão tentando consolidar todo esse saliente que eles criaram nessa direção. A gente tem também, a gente viu eles criando essa cabeça de ponte. Essa cabeça de ponte é esse triângulo que eles estão fazendo aqui, que eu mostro aqui nessa onde tem o ícone da explosão. Então a gente tinha imaginado, a gente tinha até analisado aqui nos outros dias que isso daqui era para pegar essa cidade de Selidov, que está mais ao norte, e eles começariam a avançar para o norte em direção a Selidov, mas não foi isso que aconteceu. Eles estão avançando para o sul aqui, e aqui tem uma linha férrea que passa por essa cidade de Tsukurini. Então, talvez a gente tivesse errado, a ideia não fosse tomar Selidov aqui ao norte, mas sim avançar ao sul para tentar cercar toda essa região que a gente chama aqui, que é dominada por essa cidade de Khimki. Então, Khimki é um dos principais dos bastiões aqui dessa região que está impedindo os russos de fecharem aqui esse movimento de pinça e enveloparem toda essa região ucraniana. Talvez os russos estejam tentando descer aqui passa uma ferrovia para eles descerem em direção a Khimki. Não dá para saber, eles pareciam que iam manobrar para o norte, agora estão manobrando para o sul, não dá para saber exatamente o que estão fazendo. A gente tem aqui também a região de Vuhledar, que eu falei para vocês essa semana. Vuhledar é uma cidade que foi palco de algumas das maiores batalhas entre Rússia e Ucrânia, principalmente batalhas de blindados. A Rússia perdeu uma brigada com mais de 5.000 homens tentando tomar essa cidade de Kurakov. É assim que como se parecia há algumas semanas a cidade de Kurakov, ou seja, cenário ideal para a batalha de blindados. Você tem grandes planícies aqui e a área urbana. Você tem a 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana tentando defender essa cidade e diversos batalhões e brigadas, tanto de infantaria quanto de cavalaria, ou seja, tanques da Rússia tentando chegar nessa cidade. Falou-se em rumores essa semana de que ela teria caído, mas parece que não caiu até agora. O que a gente tem é um envelopamento aqui dessa cidade de Vuhledar. Infelizmente, os russos eles afirmam ter um controle de todas as rodovias que passam em volta de Vuhledar, ou seja, controle de fogo. Eles conseguem atirar em tudo que passa para trazer reforços, para levar feridos, trazer mantimentos e armamentos para Vuhledar. Isso não é confirmado por fontes internacionais, por fontes independentes, mas é o que os russos alegam, e pelo desenho aqui do mapa é muito provável que eles tenham conseguido isso sim. Essa aqui é a situação do terreno. Vuhledar é um pouco mais alta do que o terreno aqui de Pavlinka, que era da onde os russos estão lançando esses ataques, e o que eles fizeram agora, eles mudaram a sua estratégia, estão atacando pelos lados de Vodiane, e também aqui da onde está essa 114 Brigada de Infantaria Especial, que está cada vez mais avançando aqui em direção a Vuhledar. A gente vê essa linha mais laranja aqui, pontilhada, é onde passa
a rodovia que liga Vuhledar à cidade mais próxima ucraniana. Então, vocês veem aqui essa mancha aqui de controle, ela já estaria sob controle dos russos, e os russos eles conseguem, com fogo de artilharia de curta distância, bater toda essa rodovia aqui que os ucranianos usam para alimentar e para evacuar feridos da região de Vuhledar, mas os ucranianos dizem que não vão se render, não vão se retrair dessa cidade. Então é isso. Esse é o panorama do campo de batalha entre quinta e sexta-feira. O campo de batalha política está mais quente do que o campo de batalha real. Claro que isso é uma metáfora, né? As pessoas já se falavam, a pena é mais importante que a espada, e a pena é mais poderosa que a espada, né? Eu não sei, eles atribuem uma resposta a um general americano que diz o seguinte: quem diz que a pena é mais poderosa que a espada nunca se deparou com uma arma automática, ou seja, nunca teve que tomar um ninho de metralhadora. Então, é isso. Os dois lados têm a certa razão. Queria agradecer a presença de todos. Se vocês puderem, deem o like antes de encerrar esse vídeo aqui, e a gente se encontra nas lives aqui no fim de semana. Uma boa noite a todos, pessoal.